Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Hoje, no Café com Política, nós conversamos com o deputado estadual, professor Cleiton, do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Olá, deputado, muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Prazer falar com vocês novamente. Todos os ouvintes da Rádio Super. Grande abraço. Deputado, para começar aqui a nossa conversa, ontem o senhor e alguns outros parlamentares foram signatários de um requerimento para analisar o acordo de leniência que foi firmado entre o governo de Minas, a Controladoria Geral do Estado, a Advocacia Geral do Estado e a empresa Andrade Gutierrez em relação aos processos que correm sobre superfaturamento na construção da cidade administrativa. Qual é o objetivo desses requerimentos? E por que eles não foram feitos antes? Os parlamentares não foram avisados de alguma maneira de que o governo e de que essas negociações estavam sendo feitas com a Advocacia Geral e com a empresa Andrade Gutierrez? Bom, o objetivo, Guilherme, é exatamente investigar algo que há muito tempo precisa ser investigado. Já deveria ter sido feito em outras legislaturas, já deveria ser trazido ao conhecimento da população. Nós sabemos aí através da imprensa, em várias vezes, de que muita gente levou vantagem na construção da cidade administrativa, houve ali um total conflito de interesses, mas nós não sabíamos desse acordo. O acordo veio à luz através de uma notícia na imprensa e, inclusive, também de uma informação que veio através do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Então, como Assembleia Legislativa, nós queremos saber do que se trata esse acordo e o que está posto no mesmo. Foi essa a questão. Deputado, os senhores também vão discutir as outras questões que envolvem Andrade Gutierrez, como, por exemplo, a dívida imprópria que a construtora cobra da cidade de Betim, na região metropolitana? Bom, essa é uma questão que ontem nós discutimos. Entrar com requerimento também em relação ao que aconteceu e a dívida que existe em relação à cidade de Betim. Lembrando também que a Andrade Gutierrez tem uma participação no conselho da CEMIG, que tem sido aí objeto de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito aberta por conta de uma investigação que eu iniciei. Fui o primeiro signatário e ela está em curso. E é claro que nós acreditamos que em determinado momento a Andrade Gutierrez, envolvida na construção da cidade administrativa, envolvida no escândalo referente à cidade de Betim, vai aparecer também no escopo dessa CPI. De maneira geral, inclusive para embasar o pedido, deputado, qual é a percepção que os senhores têm a partir da assinatura desse acordo com a Andrade Gutierrez? É de que o acordo foi benéfico demais para a empresa e não foi tão bom para o Estado? Qual é a avaliação exatamente que os senhores têm a partir da decisão, da publicação desse acordo por parte do governo de Minas? Bom, Guilherme, a percepção é uma. A investigação ela vai confirmar aquilo que nós suspeitamos. Exatamente o que você falou, de enormes vantagens levadas pela companhia, de também agentes públicos envolvidos nessas vantagens, superfaturamento das obras, uma obra que foi feita a toque de caixa e os efeitos disso são sentidos na própria cidade administrativa, com uma série de questões ali que estão comprometidas do ponto de vista da construção civil. Então tem muita coisa aí que é suspeita. Agora, muita coisa precisa vir à tona a partir desse acordo de leniência e a partir dos autos que nós vamos investigar quando nós fizemos o pedido para que a Assembleia Legislativa também tenha conhecimento do que se passa nesse acordo que foi firmado entre o Estado e a companhia.
Agora, deputado, vamos falar em relação à CPI da CEMIG, né? A gente trouxe informações hoje de que um dirigente do Partido Novo, que não tem cargo no governo, mas que está ali envolvido no diretório do Partido Novo em Minas Gerais, teria tido envolvimento em algumas escolhas da Companhia Energética de Minas Gerais. Ontem teve mais um passo aí, mais um desdobramento dessa CPI. Queria que o senhor falasse com a gente. O senhor esteve aqui nos Perene falando sobre quando essa CPI estava começando. Agora eu queria que o senhor falasse com a gente sobre o que foi desenvolvido até agora e o que vocês ainda pretendem desenvolver nessa CPI. Thalita, a gente fica até preocupado porque cada dia que passa, os deputados da CPI percebem que 120 dias serão muito poucos para a gente investigar tudo que tem sido trazido à luz nos depoimentos que foram feitos até agora. Então, vamos aqui rememorar brevemente. Nós ouvimos a superintendente de auditoria interna, Débora Lages, o gerente de desenvolvimento e provimento de pessoal na condição de investigado, que é o Rômulo Provetti, também na condição de investigado, diretor adjunto de pessoas, Hudson Félix, a Cláudia Campos Faria, que é advogada e que deu parecer jurídico para vários contratos que estão sob suspeição na CPI, nessa questão de inexigibilidade, e também ontem nós ouvimos o ex-gerente de compras, de provimento, que é o Leandro Corrêa de Castro, que traz para nós aí a mais bombástica das oitivas até agora. O que acontece? Eu poderia resumir o seguinte: você trouxe aí, Thalita, uma informação que ela nos causa muita estranheza. O fato de que um dirigente do Partido Novo, o senhor Evandro Negrão de Lima Júnior, recebeu ali uma proposta para a contratação da empresa ESEC, uma das empresas que nós colocamos sob suspeição. Essa empresa, que historicamente tem ligações com o Partido Novo, porque ela que faz o processo de seleção daqueles que serão candidatos pelo partido em todas as eleições, foi a mesma ESEC que fez o processo seletivo para a escolha do secretariado do atual governo, e essa ESEC que é contratada para fazer a contratação do atual presidente da CEMIG. Mas por que essa ESEC encaminha uma proposta para uma pessoa estranha ao corpo diretivo da CEMIG? Por que ela encaminha um e-mail a esse senhor, que é quem depois encaminha a proposta para a CEMIG? Então, é algo muito estranho, é algo que traz uma grande suspeição, mas a gente já tem algumas questões que são importantes. Eu queria frisar uma delas. Nós começamos essa CPI achando, Guilherme, Thalita, que o problema eram as inexigibilidades licitatórias. Só que nós descobrimos que o problema maior são as convalidações para tentar justificar contratações verbais feitas pela CEMIG. Por exemplo, o atual presidente da CEMIG, ele começa a trabalhar como presidente no dia 12 de janeiro de 2020. No dia 19 de janeiro de 2020, ele contrata a ESEC para fazer o processo seletivo para escolhê-lo como presidente. É algo que contraria totalmente qualquer lisura ética, moral, regularidade da administração pública. Uhum. Nós estamos falando de um contrato que até, do ponto de vista do valor é baixo, mas a imoralidade dessa contratação faz com que a gente se debruce para tentar entender o que agora ninguém conseguiu explicar. E, deputado, qual é a percepção do senhor a respeito, até agora, de indicativos, ou se há a existência desses indicativos, ou se há materialidade para se identificar, por exemplo, de quem partiu essa decisão? É de um secretário de governo? É do governador do estado? É diretamente de uma instância partidária, como foi alegado
ontem apresentado na CPI. Digamos, de quem é a autoria até agora pelo que foi visto na CPI? Guilherme, muito boa a sua pergunta. O senhor Rômulo Provetti, ele disse que tudo partia do governo. Agora, quando a gente fala governo, essa ideia de governo é extremamente subjetiva. É aí que está a grande questão. Quem do governo? Quem determinava, quem mandava contratar, quem que operava nessas contratações, por trás dessas contratações, e fazia, inclusive, exigências de celeridade nas contratações, mesmo que elas fossem detectadas com algumas irregularidades, que foi o que o senhor Leandro disse ontem. As pressões que ele sofreu por parte do senhor Eduardo Soares, que será ouvido na CPI, senhor Eduardo Soares, que é hoje o diretor jurídico da companhia, que trabalhava numa empresa, que era sócio de uma empresa do escritório de advocacia de São Paulo, chamado Lefosse, o mesmo Eduardo que depois, na CEMIG, contrata a Lefosse para prestar serviços à companhia. Então, nós já identificamos vários crimes da questão de conflito de interesses, de contratos irregulares, de processo de inexigibilidade quando se exigia a concorrência, de falsidade ideológica, mas está só começando, porque a materialidade de outras provas, de outros contratos, que inclusive na próxima segunda-feira, um dos contratos mais escandalosos que nós acompanhamos desde já, vai aparecer, porque se trata de um contrato de 1 bilhão e 200 milhões. Então, quem está acompanhando a CPI, assista na segunda-feira, porque nós vamos entrar num dos maiores escândalos corporativos dos últimos anos em Minas Gerais. Deputado, o senhor pode adiantar algum trecho desse escândalo, alguma parte aí desse contrato? Pode adiantar quais são os envolvidos para a gente aqui na Rádio Super? Sim, é público, Thalita. Inclusive, o próprio jornal O Tempo, por várias vezes, trouxe à baila essa discussão acerca da contratação da IBM para realizar o serviço de call center. IBM que vence o processo licitatório com um valor maior do que a empresa que prestava serviço anteriormente. Lembrando também que há um grande problema nisso tudo. Quando a IBM vence esse processo licitatório, nós temos um grande prejuízo, Guilherme, que foi gerado para Minas Gerais e para Belo Horizonte, porque a transferência do call center faz com que 1.000 empregos sejam perdidos aqui em Minas Gerais. São 1.000 empregos que vão para a cidade de Hortolândia. Então, temos gente de Betim, de Contagem, de Ribeirão das Neves, de Belo Horizonte, que trabalhavam no call center da CEMIG, que recebiam aí o seu salário, que recebiam um ticket de R$600. Consequentemente, isso gera prejuízo para uma região metropolitana que vocês sabem muito bem que depende excessivamente do comércio e do setor de serviços. Sim. Aí a gente tem o governador falando que está preocupado em gerar emprego, mas perde 1.000 empregos para uma empresa que é dele, que é do Estado, que é pública e que transfere 1.000 empregos para o interior de São Paulo. Por que isso? Segunda-feira nós vamos tentar entender. Agora 8h56, vamos ao bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado professor Cleiton do PSB já conhece como funciona o nosso bate-pronto? Deputado, começo perguntando ao senhor, CPI da CEMIG. CPI da CEMIG vai revelar que nós estamos diante de um sucateamento proposital da empresa, ao mesmo tempo que vai revelar uma operação ilícita de um partido que dizia vir para fazer diferente. O governador Romeu Zema.
O governador Romeu Zema é um homem que eu tenho certeza que é bem intencionado, mas acredito que está sendo omisso no que diz respeito à questão da CEMIG, porque já deveria ter trocado a diretoria. O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. A maior liderança política de Minas Gerais nesse momento de crise. O homem certo no lugar certo. O presidente Jair Bolsonaro. Uma tragédia. É o pior presidente da nossa história. O PSB em 2022. O PSB em 2022 está construindo alianças políticas para, sobretudo, preservar a democracia, que é a prioridade que nós temos nesse momento, enquanto partido que tem 74 anos de história. O deputado professor Cleiton em 2022. Deputado professor Cleiton em 2022 continua no PSB e vai tentar a reeleição para deputado estadual. Obrigado, deputado professor Cleiton, mais uma vez por participar aqui do nosso Café com Política. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Thalita. Sempre um prazer participar com vocês. Esse programa de grande qualidade, grande audiência, que presta um grande serviço ao povo de Minas Gerais. Grande abraço. Ótimo dia para o senhor, deputado. Obrigada pela participação.